Shalom, shalom, meus queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus por mais essa oportunidade. Essa oportunidade que nós temos de falarmos do Evangelho de Jesus Cristo aqui, pela plataforma Zoom, e com você que está na sua casa assistindo pelo nosso canal do YouTube. Nos foi permitido falar do Evangelho de Jesus aqui, da onde nós estamos, de qualquer lugar do mundo aonde ainda existe essa liberdade. Nós podemos orar, falar de Jesus aqui do sul do Brasil, aonde eu estou, para qualquer lugar do mundo. Nós conectamos intercessores e nações através das redes sociais. E isso é incrível. Amém, queridos? Então, se você está ouvindo essa ministração aí pelo canal do YouTube, eu te convido a participar ao vivo aqui pela plataforma Zoom. Você clica no link abaixo e fará parte do nosso grupo do WhatsApp. Ali você tem acesso ao link da plataforma Zoom. Além da mensagem aqui gravada, depois da reunião nós temos um pós-palavra. Nós realizamos um bate-papo muito legal. E se você estiver ao vivo na sala Zoom, você vai poder participar também. Então, você é o nosso convidado. Amém? Então, vamos para a ministração? A ministração dessa noite está no livro de 1 João. Pegue sua Bíblia e abra as Escrituras Sagradas no livro de 1 João. Então, vamos lá? Nós vamos ler alguns trechos deste livro e falar sobre alguns pontos que mais me chamou a atenção. Eu peço que vocês fiquem atentos e anotem aquilo que o Senhor falou com você, para quando terminarmos a gravação, nós façamos os comentários. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui nessa noite é sobre os nossos pecados. O que devemos fazer quando nós pecamos? Qual é o nosso comportamento diante dos nossos pecados? Então, para começarmos, eu vou pedir para o Iago ler o texto que está em 1 João, o capítulo é o primeiro, os versículos do 8 ao 10. Por favor, Iago, você pode ler para nós? Posso sim. Só um pouquinho, a primeira de nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. É verdade, amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Iago. Então, meus queridos, o sangue de Jesus é que nos limpa de todo o pecado. E se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos enganando a nós mesmos, porque não há verdade em nós quando dizemos isso. Todos nós pecamos, todos nós temos pecados. Mas, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e Ele fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Mas se nós dizemos que nós não temos cometido pecado nenhum, nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então, queridos, aqui nesses versículos que o Iago acabou de ler, está escrito que nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos reconhecer e falar que nós pecamos. Amém? Mas por que será que muitas vezes nós não confessamos os nossos pecados? Eu vou trazer aqui para vocês dois possíveis motivos que está fazendo com que a gente não confesse os pecados. E vocês reflitam aí de onde vocês estão, se faz sentido isso para vocês. A primeira coisa que pode estar acontecendo
que nós não estamos confessando os nossos pecados, a gente pode estar pensando que nós não pecamos. Nós somos perfeitos, nós não temos nenhum pecado. E por isso, como nós não reconhecemos os nossos pecados, nós não temos como confessar, porque nós nem achamos que pecamos. Esse pode ser o primeiro motivo. E o segundo motivo que pode estar levando a gente crer que não precisamos confessar os nossos pecados ou que não podemos confessar os nossos pecados é nós acharmos que nós não merecemos o perdão. Nós nos condenamos. Nós achamos que nós não merecemos o perdão dos nossos pecados. Nesse caso, nesse segundo caso aqui, a pessoa ela não confessa o pecado porque ela acha que Deus não vai perdoar ela, que ela não tem esse merecimento do perdão. Então, meus queridos, eu estou aqui hoje para desconstruir essas duas ideias aqui com vocês. Porque nem a primeira é verdade, porque nos versículos que o Iago acabou de ler diz que todos nós pecamos, então nós temos sim pecados para confessar. E nem a segunda é verdade, porque a misericórdia de Deus, ela é tão grande que ela perdoa. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, nós falamos e reconhecemos e nos arrependemos. O Senhor vem com a sua misericórdia, o seu perdão e perdoa os nossos pecados. Então, meus queridos, nós pecamos diariamente. Ou nós pecamos com ações, nós pecamos os nossos pensamentos, né? Existem inúmeras coisas que nós acabamos fazendo, muitas vezes até sem querer durante o nosso dia, e nós precisamos confessar ao Senhor aquilo que nós fizemos e nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Isso que eu estou falando para vocês é muito sério e vocês precisam prestar bastante atenção naquilo que está sendo dito aqui hoje. Porque os nossos pecados, eles precisam ser perdoados pelo Senhor. Nós precisamos confessá-los e nós precisamos pedir a misericórdia e o perdão de Deus em relação a isso. Os nossos pecados, queridos, não são meros erros. Ah, eu errei com fulano. Ah, eu desobedeci a minha mãe. Ah, isso foi um erro. Não, não é um erro. É um pecado. E pecado precisa ser confessado. E pecado precisa ser perdoado. Amém, meus queridos? Então, estou chamando a atenção de vocês para isso aqui, para que vocês reflitam sobre se tem algo na vida de vocês ou em algum momento da sua vida que você precisa pedir perdão, que você confesse o seu pecado, que você se arrependa e peça a Deus que as consequências desse pecado não recaiam sobre você, que Deus tenha misericórdia de você. Amém? Nessa carta de 1 João também está escrito que Jesus é quem nos ajuda. Ele é o nosso advogado. Já pensou, irmãos? Jesus, o nosso advogado? É ele que nos defende. É ele que defende a nossa causa, aquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. O próprio Senhor Jesus vai lá perante o Pai e defende a gente e fala com o Pai ao nosso favor. Olha que coisa mais linda isso. É ele quem vai lá e peticiona para o Senhor a nosso favor. Mas isso, queridos, isso não nos dá autorização para pecar, viu? Pelo contrário, está escrito ali em 1 João que nós não devemos pecar, mas que se alguém pecar, Jesus nos defende diante do Pai. Que é por meio de Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Amém? Glória a Deus. Então, gostaria de pedir para Manu da Miriam ler 1 João, o capítulo é o 3, o versículo do 8 ao 10. Por favor, Manu. Eu? Sim. Tá, do 8 ao 10, certo? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Tudo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça eh, não procede de Deus. Tampouco quem não ama a seu irmão. É isso aí. Glória a Deus, Manu. Muito obrigada. Então, diante de tudo isso que vocês acabaram de ouvir, nós entendemos que nós devemos confessar os nossos pecados. Confessando os nossos pecados, nós devemos nos arrepender desses pecados e pedir para Deus que nos livre, pela misericórdia dele, das consequências desses pecados. Amém, queridos? E o nosso Deus é misericordioso, ainda mais que nós temos Jesus como nosso advogado para nos defender. E ele perdoa, sim, ele perdoa os nossos pecados e nos livra muitas e muitas vezes das consequências desses pecados, pela sua infinita misericórdia. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Aí, esse livro de João, de 1 João, também fala sobre o amor. Assim como a Manu acabou de ler ali, que quem não faz o que é correto, não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Esse primeiro livro, esse livro de 1 João, ele fala muito sobre o amor. E aí ali a Manu leu que a diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta, que quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Olha que forte isso que a Manu leu. Esse livro maravilhoso que nós estamos estudando aqui hoje nos ensina muito sobre o amor. E nele está escrito que sabemos que amamos a Deus de todo o coração quando nós obedecemos os seus ensinamentos. Sabemos que estamos vivendo unidos com Deus quando procuramos viver como Jesus Cristo viveu. Aqui nesse livro também fala sobre amarmos os nossos irmãos. E talvez esse seja o principal ponto dessa ministração, o que mais falou no meu coração. Como está a nossa capacidade de amarmos os nossos irmãos? Em 1 João 1, do 9 ao 11, quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. E quem ama o seu irmão vive na luz. E não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Como está, queridos, a nossa capacidade de amarmos os nossos irmãos? Aqui nós estamos falando do amor que devemos ter por todas as pessoas. Nós devemos amar as pessoas como o Senhor ama. Nós devemos entender, queridos, que o Senhor ama cada uma delas, ainda que elas estejam nas trevas. Nós temos a obrigação de dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Jesus deu a vida por nós. Mas como é que nós vamos fazer isso se nós não estamos conseguindo sequer amar os nossos irmãos? Aqui, eu não estou falando sobre amar a nossa melhor amiga do colégio. Não é isso. Eu não estou aqui falando sobre isso. Eu estou falando sobre amar aqueles que nos perseguem. Eu estou falando de amar aqueles que nos fazem chacota, aqueles que falam mal de nós. Porque foi para isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo. É através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós que nós vamos amar os nossos irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que isso funciona na prática. Com certeza, vocês já passaram por alguma situação parecida como essa.
E quem já passou por isso vai entender do que eu estou falando. Por exemplo, uma situação no colégio, né? Você está sofrendo lá no colégio uma perseguição, porque você é filha de Deus, porque você carrega a luz de Jesus, porque você tem a presença de Deus. Você é uma excelente aluna, você é dedicada, esforçada, você tem as suas melhores amigas, mas tem aqueles que não gostam de você, que não querem estar perto de você. Você sente, inclusive, que aquelas pessoas estão sentindo raiva de você sem você ter feito nada para elas. E na primeira oportunidade que elas têm, elas jogam uma buchinha de papel e acaba pegando em você. Nesse momento, todos riem, caçoam de você. E você se sente muito mal por ter vivenciado aquela situação. Naquele momento, queridos, a sua alma está falando: que vergonha, estão todos rindo de mim. Além da sua alma ter falado isso, o diabo se aproveita da situação, daquele sentimento que você está passando ali de vergonha. O diabo vem e joga uma seta na sua mente e diz assim: viu? Você é rejeitada. Nunca vai participar do clubinho desse jeito, fazendo tudo certinho. Mas aí vem Deus. Aí vem o Senhor Jesus e fala: sabe aquelas que jogaram aquela buchinha de papel? Elas são as minhas filhas. E elas estão precisando desesperadamente do meu amor. Filha, filha amada, não se preocupe. Eu vou falar com elas através de você. Então, através desse exemplo aqui que eu trouxe, nós identificamos que numa situação como essa, tem a voz da alma que fala que são os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso eu. Tem a voz do diabo, que é a voz contrária à voz de Deus. E tem a voz de Deus, que fala aquilo que é certo, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Agora eu pergunto para vocês: quem vocês estão ouvindo? Talvez você não tenha passado numa situação exatamente como essa, de uma buchinha de papel. Mas eu tenho certeza que em alguma outra situação isso pode ter acontecido na vida de vocês. E quando isso aconteceu, o que vocês pensaram? Quem é que vocês ouviram? A voz dos seus sentimentos, das suas emoções? Vocês ouviram a voz do diabo? Ou vocês ouviram a voz de Deus? E aqui a chave para a gente vencer esse tipo de situação. Quanto mais vocês alimentarem o espírito de vocês, mais facilmente vocês vão ouvir a voz de Deus numa situação como essa. Amém, queridos? Você vai ouvir a voz que está mais alimentada. Se você estiver com a presença de Deus, se você estiver alimentando seu espírito através da palavra de Deus, se você estiver orando, se você estiver buscando o Senhor, uma situação como essa, você vai ouvir facilmente a voz de Deus e você vai sair dessa muito bem. Agora, se você não estiver com seu espírito alimentado, forte, provavelmente você vai ouvir ou a voz da sua alma ou a voz do inimigo. E isso vai prejudicar você. Amém? Os perseguidores, queridos, aqueles que estão nas trevas, eles não vão nos aceitar. Eles não vão gostar da gente. Eles não querem a nossa presença. Eles não querem receber os ensinamentos de Cristo. E o que nós faremos diante de situações como essas? Como nós agiremos nessa hora? Nós olharemos para eles, queridos, com o mesmo olhar que Jesus olhou para nós quando nós éramos pecadores. Quando decidiu o Senhor Jesus ir para aquela cruz e morrer por nós. Agora, nós não precisamos ir mais para aquela cruz da mesma maneira que foi Jesus, porque ele já fez isso por mim e por você. Mas agora ele conta comigo e contigo para nós matarmos o nosso eu, para nós matarmos o nosso orgulho, as nossas vontades. Ele quer que você
e eu sejamos dependentes dele para amar os nossos perseguidores. Ele conta comigo e contigo para vermos que existe um amor da vida do nosso Pai ali. Que aquela pessoa é quem mais precisa da nossa acolhida, do nosso abraço, do nosso amor. Nosso? É claro que não é nosso. É do Pai. É o amor do Pai. É o abraço do Pai. É Ele que vai lá e vai abraçar aquelas pessoas. É Ele que vai lá e vai amar aquelas pessoas através das nossas vidas. É Ele quem vai tirar aquelas pessoas das agarras do maligno e vai transportá-las para o reino do amor de Deus. E Ele quer usar você, Ele quer usar eu para realizar isso. Aí você deve estar pensando, mas como, Daia? Como? Ela fez isso, ela fez aquilo, ele fez isso comigo, ele fez aquilo, eles riram, eles falaram isso. Não importa. Não importa nada daquilo que eles fizeram. Por quê? Nós temos o maior exemplo de misericórdia que existe, que foi Jesus. Jesus Cristo estava sendo pregado naquela cruz, ele estava sangrando, ele estava sendo açoitado. E com tudo aquilo que ele estava passando, sem ter nenhum pecado, ele pediu para o Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Então, se Jesus Cristo teve misericórdia de nós quando ele estava lá naquela cruz daquela maneira, nós podemos sim, pelo mesmo poder que Jesus fez isso naquela cruz, pelo mesmo poder, nós podemos perdoar sim os nossos irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nessa carta de 1 João está escrito que vocês, jovens, venceram o maligno. E está escrito que vocês, jovens, são fortes e que a mensagem de Deus vive em vocês. Olha que tremendo isso. Então, cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos condições de amar como Jesus ama. Nós temos todas as qualidades para desempenhar a função que o Senhor deseja. Amém? Então, agora eu gostaria de pedir para a Sofia ler 1 João. O capítulo é o 3, os versículos do 16 até o 18. Por favor, Sofia. É no 3, né? Sabemos o que é o amor, porém Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tem recurso, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostrar compaixão, como pode alguém estar nele o amor de Deus? Filhinhos. O 18 também? Sim. Filhinhos, não nos limitem a dizer que amamos uns aos outros. Demonstre a verdade por meio das suas ações. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Sofia. Então, meus queridos, quando nós amamos alguém, nós demonstramos esse amor de alguma maneira. E esse amor, ele é demonstrado através das nossas ações. Então, não basta que nós apenas falemos, eu te amo. Nós temos que demonstrar esse amor. Nós devemos falar, sim, mas nós devemos demonstrar esse amor através das nossas ações. Amém? Então, nesse livro também está escrito que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há nele. Diz assim, que se nós amarmos o mundo, nós não amamos a Deus, o nosso Pai. Que nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Nós, queridos, nós somos livres para escolher.
Nós somos livres. E muitas vezes vocês terão, nós teremos que nos posicionarmos. Nem sempre nós vamos conseguir agradar todo mundo e nem temos que fazer isso. O nosso objetivo é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus, porque é isso que vai permanecer. Todas as outras coisas, elas vão passar, elas se esvaem, elas perecem, elas são efêmeras e passageiras. Mas as coisas que nós fazemos para Deus, elas são eternas. Nós carregamos isso para a eternidade. Então é isso que nós devemos pensar. E nós devemos, mesmo jovens, nos posicionar em relação àquilo que agrada ao Senhor. Aí, o Espírito Santo ministrou no meu coração nesse sentido. As pessoas dizem, quando estão no mundo, que elas são livres, né? Ah, eu gosto de liberdade, eu quero liberdade, quero fazer o que eu quero. Será que elas estão fazendo o que elas querem mesmo? Porque eu não entendo essa liberdade que eles dizem que têm por estarem no mundo. Eles dizem que são livres, mas são dependentes de tantas coisas para tentarem ser felizes. Vocês já pararam para pensar? Eles dizem que são livres, mas eles dependem de coisas que matam as suas vidas. Eles são dependentes de tudo aquilo que leva para a morte. Que liberdade é essa? Eu não consigo entender. Muitas vezes, jovens, nós teremos situações muito desafiadoras. Momentos em que somente você terá uma opinião e todos os demais terão outra. E você vai ter que se manter firme ali e escolher por aquilo que agrada a Deus. Amém, queridos? Não deixe de se posicionar, de ter a sua fé, a sua identidade firmada para fazer aquilo que é certo ali naquele momento. Tem situações, queridos, que o Senhor vai até provar você, para ver o que você vai fazer numa situação como aquela. E você vai ter que se posicionar. Mesmo sendo jovem, você vai ter que se posicionar. Amém? Estar unido com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo de Deus. Nós já falamos sobre isso em uma segunda-feira, que nós falamos só sobre o Espírito Santo de Deus. E é através da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nós conseguimos amar os nossos inimigos, que nós conseguimos nos posicionarmos em relação a essas questões contrárias ao que o mundo diz. É através da presença do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos fazer a obra do Senhor. Então, enquanto o seu Espírito estiver em nós, não é preciso que ninguém nos ensine, pois o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a respeito de tudo. E os seus ensinamentos não são falsos, mas são verdadeiros. E aí está dizendo aqui que nós devemos obedecer os ensinamentos do Espírito e continuar unido com Cristo. O próprio Espírito Santo vai dizer o que você tem que falar. O próprio Espírito Santo vai dizer se aquilo está agradando a Deus ou não, se aquilo está ofendendo a santidade de Deus ou não. E o próprio Espírito que habita em ti vai fazer com que você tenha força para se posicionar, para decidir por aquilo que é certo. Por isso, queridos, nós devemos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos encher o nosso espírito da palavra de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos ficar firmes. Porque quando chega uma situação como essa, não é algo muito fácil, não é algo tranquilo. É algo que você só vai conseguir vencer se você estiver cheio da presença de Deus. Amém? Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão longânimo, tão maravilhoso, que ele nos ensina através do seu Espírito, em pequenas doses, para que a gente possa suportar. Ele vai nos orientando, ele vai nos ensinando, nos colocando na prática aquilo que nós devemos fazer e como nós devemos fazer. E aí nós vamos ficando fortes, nós vamos nos fortalecendo. E aí, quando chega uma segunda situação, nós já estamos aí bastante provados, bastante aprovados, para nós passarmos por uma segunda prova, digamos assim. O amor do Pai por nós. É tão grande o amor do Pai por nós, tão grande, que nós somos chamados de filhos de Deus. Já pensou nisso?
que nós somos chamados de filhos de Deus. E nós somos, de fato, os seus filhos. E é justamente porque nós somos os filhinhos amados de Deus, do Criador do céu e da terra, do Todo-Poderoso. É por isso que o mundo não nos conhece, porque ele não conhece a Deus. Então eles não vão conhecer a nós. E o próprio Senhor Jesus, ele já disse isso e já nos deixou avisado que seria dessa maneira. Mas o Senhor Jesus, ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. E a maior certeza que nós temos é que nós temos a vida eterna com o Senhor. Essa é a maior alegria do nosso coração. E eu vou pedir, por favor, para Lara ler 1 João. O capítulo é o 5 e os versículos do 13 até o 15. Por favor, Lara. 5 do 3 ao 15? Isso. Tá. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos a coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. Assim sabemos que ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que ele nos dá o que lhe pedimos. Amém. Obrigada, Lara. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós cumprimos a vontade de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus manda nós fazermos, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos certeza que quando nós pedimos algo e de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele ouve o que a gente diz e Ele atende os nossos pedidos. Essa é a maior confiança que nós temos. E agora, queridos, nós temos um novo mandamento que está escrito aqui nesse livro, que na verdade ele diz que não é novo, né? Mas fala que é necessário que a gente venha a amar o próximo. E esse é uma característica daquele que vive na luz e também uma proteção, porque quem ama o seu irmão não tem nada que leve essa pessoa a pecar. Isso está escrito. Então veja a importância desse ensinamento, meus amados, de nós amarmos os nossos irmãos. Aí, em 1 João, ali, o capítulo 2, do 9 ao 11, está escrito assim: veja, a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Olha só, a escuridão faz com que a pessoa fique cega, ela não está vendo, ela não sabe o que ela está fazendo. Então, quem odeia o seu irmão está cego, não consegue ver, está andando sem rumo, sem direção, procurando um caminho perfeito, mas não enxerga. E aquele que entendeu e que consegue praticar o amor pelo seu irmão está vendo, ele está enxergando e está vivendo a plenitude daquilo que ele foi criado para viver. Olha que forte o que está escrito, agora já terminando aqui a ministração,
no capítulo de 1 João, capítulo 3, do versículo 15 até o 17. Diz que todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha que forte. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, queridos, é muito importante o que o Senhor ministrou aqui sobre nós amarmos os nossos irmãos. A palavra homicida, ela refere-se àqueles que tiram a vida de forma intencional e injusta. Na Bíblia, nós vemos a proibição do homicídio nos 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés no Antigo Testamento. Além disso, Jesus ampliou essa proibição ao afirmar que até mesmo ter ódio no coração contra o próximo é como cometer homicídio. Então, a figura do homicida ela é vista como alguém que vai contra os princípios de amor e de justiça de Deus. Então, queridos, é muito importante isso que está sendo falado aqui, sobre nós amarmos os nossos irmãos. Então, meus amados, nesse livro de 1 João, nós aprendemos sobre os pecados, sobre o amor de Deus, sobre obedecer os seus mandamentos e sobre a vida eterna que nós temos se nós confessarmos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Você crê que Jesus veio em carne, viveu como homem em terra, morreu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, mesmo sem ter nenhum pecado, ele ressuscitou e vem nos buscar. Se você confessar isso com a sua boca, você será salvo e terá a vida eterna. Amém? Então, se tem alguém que deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, façam isso. Vamos nós aqui que estamos na sala Zoom, todos nós, vamos colocar a mão no nosso coração e nós vamos fazer essa confissão de fé, mesmo que um dia a gente já tenha feito. Nós vamos fazer isso agora. Amém? Coloque a mão no seu coração e diga isso aqui publicamente. Eu reconheço que Jesus morreu por causa do pecado. Diga aí da sua casa. Eu reconheço que Jesus morreu por causa do meu pecado e ressuscitou para a minha salvação. Confesso o senhorio de Jesus Cristo na minha vida e entrego o meu coração e a minha alma ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, nós vamos fazer a ceia. Pegue aí o seu pãozinho e o seu suquinho, que nós vamos ceiar. O texto que nós vamos usar para fazer a ceia é o texto de João, não é 1 João, tá? É João. João, o capítulo é o 6, o versículo é o 53, em diante ali. Então, pegue aí a sua ceia, o seu suquinho, a sua bolachinha. Se você não tiver o suquinho, pode ser água, não tem problema, tá? Se você também não tiver a bolachinha, pode pegar aí o que você tiver para você representar o pão, mas não deixa de ceiar. Não deixa de fazer a ceia. Amém? Glória a Deus. Aqui no texto de João, capítulo 6, a partir do versículo 53, está escrito assim: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, vocês não terão a vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Senhor, os elementos da ceia. Consagramos, Senhor Deus, esse pão, esse suco, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, a vida, Pai.
Assim como está escrito na tua palavra, Senhor Deus, que quem participa do teu corpo, Senhor, tem a vida, Pai. Nós aqui, Senhor, declaramos que nós, Senhor, participamos do teu corpo, Senhor. E por isso, Senhor, flui a vida, Pai, no nosso espírito, Pai. A tua vida, Senhor, flui em nós, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecendo por fazer parte, Senhor, do teu corpo, por estar unido contigo, Pai. Oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te louvando, Senhor, e te bendizendo, Senhor Deus, porque o Senhor nos reconciliou com o Pai naquela cruz. O Senhor purificou, Senhor, as nossas vidas, Pai, do pecado, Pai. O Senhor fez tudo, Senhor, por nós, Pai, pela tua determinação de fazer, Senhor, a obra completa, Senhor. Nós podemos conversar com o Pai, nós podemos estar unidos contigo, Jesus. Nós podemos ouvir, Senhor, o Espírito de Deus, Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, esse pão a Ti, Pai, e te peço, Deus, que ele venha, Senhor, nos alimentar, Senhor, nos trazer a vida, Pai, nos trazer, Senhor, a cura, a saúde, a restauração. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que através, Senhor, dessa ceia que nós vamos tomar, Senhor, nessa noite, Pai, eu oro, Pai, e declaro, Senhor, que nós seremos curados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, consagrando, Senhor, esse suco a Ti. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, te agradecendo, Senhor, pelo teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, Pai, para nos reconciliar com o nosso Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós e ainda tem feito até os dias de hoje. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, pedindo, Senhor, que o Senhor venha purificar as nossas vidas, através, Senhor, dessa ceia, através, Senhor Deus, desse suco que nós vamos tomar agora, que seja para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Podem beber todos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Só tu és, Senhor, digno, santo, Pai. Só tu és, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. E obrigada, Jesus.